Saudação inicial. Olá, futuros professores da Prefeitura Municipal de São José de Ribamar. Seja muito bem-vindo. Aqui é o professor Kennedy Santos. Este material foi desenvolvido com base em análise criteriosa do edital da Banca IJK, Instituto Social da Cidadania Juscelino Kubitschek, estudo do perfil da banca e organização estratégica do conteúdo com apoio de inteligência artificial aplicada à preparação para concursos na área da educação. Na descrição deste vídeo você encontra a playlist completa com todos os temas do conteúdo específico do edital para professores dos anos iniciais e a apostila em PDF com conteúdo integral, organizada e revisada igual ao que está nessa aula, com teoria e exercícios, por apenas R$ 30. Vamos começar. Diversidade cultural e inclusão. Capítulo 1. Conceito de diversidade cultural. Diversidade cultural é a pluralidade de identidades, práticas, valores, crenças, línguas, tradições e formas de expressão que caracterizam os diferentes grupos humanos que compõem uma sociedade. Não se trata de fenômeno recente. É condição constitutiva da humanidade. O que mudou ao longo da história foi a forma como as sociedades e os sistemas educacionais responderam a essa diversidade, ora negando-a, ora tolerando-a, ora reconhecendo-a como valor. No campo educacional, a diversidade cultural deixou de ser tratada como problema a ser superado e passou a ser reconhecida como dimensão pedagógica fundamental, capaz de enriquecer os processos de ensino e aprendizagem e de promover o desenvolvimento integral dos estudantes. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, conhecida pela sigla Unesco, na Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, aprovada em 2001, reconhece a diversidade cultural como patrimônio comum da humanidade, tão necessária para o gênero humano quanto a biodiversidade para a natureza. Essa declaração fundamenta a perspectiva de que respeitar a diversidade cultural não é concessão, mas obrigação ética e política. A Banca IJK, Instituto Social da Cidadania Juscelino Kubitschek, pode apresentar a diversidade cultural como obstáculo à construção de uma educação unificada e coerente. Essa concepção está incorreta e contraria os fundamentos legais e pedagógicos vigentes no Brasil. Capítulo 2. Multiculturalismo e interculturalidade. O debate sobre diversidade cultural na educação é atravessado por duas perspectivas teóricas que a banca pode explorar: o multiculturalismo e a interculturalidade. O multiculturalismo reconhece a existência de múltiplas culturas e defende o direito de cada grupo à preservação de sua identidade cultural. Em sua versão mais crítica, vai além do reconhecimento e denuncia as relações de poder que hierarquizam as culturas, colocando algumas como superiores e outras como inferiores. O multiculturalismo crítico não se contenta com a tolerância. Exige o reconhecimento e a valorização das diferenças. A interculturalidade avança em relação ao multiculturalismo ao propor não apenas o reconhecimento das diferenças, mas o diálogo ativo, o intercâmbio e a construção conjunta de conhecimento entre culturas diferentes. Enquanto o multiculturalismo pode resultar em uma convivência paralela entre grupos que se respeitam mas não interagem, a interculturalidade pressupõe encontro, tensão produtiva e transformação mútua. A distinção crítica que a banca explora é que multiculturalismo e interculturalidade não são sinônimos. O multiculturalismo reconhece e preserva. A interculturalidade promove o diálogo e a troca. Item que os apresente como conceitos equivalentes estará incorreto. Capítulo 3. Fundamento legal da diversidade na educação brasileira. A valorização da diversidade cultural na educação brasileira possui ancoragem legal sólida em diferentes instrumentos normativos. A Constituição Federal de 1988 estabelece no artigo 210 que os conteúdos mínimos para o ensino fundamental devem assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. O artigo 215 determina que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, protegendo as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, 1996, estabelece no artigo 3º, inciso 4º, o respeito à liberdade e apreço à tolerância como princípio do ensino, e no inciso 12 a consideração com a diversidade étnico-racial.
O artigo 26 determina que os currículos da educação básica devem ter base nacional comum acrescida de uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. A Lei nº 10.639, 2003 tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas públicas e privadas de educação básica. A Lei nº 11.645, 2008 ampliou essa obrigatoriedade, incluindo também a história e cultura dos povos indígenas. Essas duas leis são fundamentais e frequentemente cobradas pela banca. Erro recorrente é afirmar que o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena é obrigatório apenas nas escolas públicas. A obrigatoriedade se estende a todas as escolas de educação básica, públicas e privadas. Capítulo 4. Conceito de inclusão escolar. Inclusão escolar é o processo pelo qual todos os estudantes, independentemente de suas diferenças físicas, sensoriais, intelectuais, linguísticas, culturais, sociais ou econômicas, têm garantido o direito de frequentar a escola comum, participar plenamente das atividades educativas e desenvolver seu potencial. A inclusão se distingue de dois modelos anteriores que marcaram a história da educação especial e que a banca frequentemente utiliza como contraste. O modelo da exclusão é aquele no qual pessoas com deficiência eram simplesmente afastadas do sistema educacional, sem qualquer direito à escolarização. O modelo da integração é aquele no qual o estudante com deficiência era admitido na escola comum, mas deveria adaptar-se à escola para nela permanecer. A escola não se modificava. O ônus da adaptação era do estudante. Integração não é sinônimo de inclusão. O modelo da inclusão inverte essa lógica. É a escola que deve se transformar para receber todos os estudantes, adaptando seus espaços, currículos, práticas pedagógicas e relações para garantir a participação e a aprendizagem de cada um. A banca explora com frequência a confusão entre integração e inclusão. Afirmar que incluir é admitir o estudante com deficiência na escola comum sem modificar a estrutura escolar descreve integração, não inclusão. Capítulo 5. Marcos legais da educação inclusiva no Brasil. A educação inclusiva no Brasil é sustentada por um conjunto robusto de instrumentos legais nacionais e internacionais. A Declaração de Salamanca, produzida pela Conferência Mundial sobre Educação Especial em 1994, é o documento internacional que mais influenciou as políticas de educação inclusiva no Brasil. Estabelece que toda criança tem direito fundamental à educação e que as escolas regulares com orientação inclusiva são o meio mais eficaz de combater atitudes discriminatórias. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Organização das Nações Unidas em 2006 e ratificada pelo Brasil em 2008 com equivalência de emenda constitucional, estabelece que os Estados devem assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, publicada em 2008, define a educação especial como modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado. Oferece serviços e recursos específicos para eliminar as barreiras que impedem a participação dos estudantes público-alvo da educação especial. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, 2015, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, reafirma o direito à educação inclusiva e estabelece obrigações para o sistema de ensino, incluindo adaptações razoáveis, apoio e serviços de apoio especializados. Erro frequente é apresentar o atendimento educacional especializado como substituto da classe comum. O atendimento educacional especializado é complementar ou suplementar à escolarização regular, nunca substitutivo. Capítulo 6. Diversidade cultural e prática pedagógica nos anos iniciais. O reconhecimento da diversidade cultural na prática pedagógica dos anos iniciais do ensino fundamental exige do professor uma postura que vai além da tolerância. Exige valorização ativa das diferentes identidades culturais presentes na sala de aula. Na prática,
Isso significa organizar situações de aprendizagem que contemplem diferentes referências culturais, selecionar materiais didáticos que representem a pluralidade de sujeitos que compõem a sociedade brasileira, problematizar estereótipos e preconceitos quando emergirem no cotidiano escolar, e construir um ambiente de sala de aula onde cada estudante se sinta representado e reconhecido. A Base Nacional Comum Curricular, Base Nacional Comum Curricular, reconhece a diversidade como princípio educativo e estabelece o respeito e a valorização da diversidade como parte das competências gerais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica. A 10ª Competência Geral da Base Nacional Comum Curricular trata especificamente da responsabilidade, da empatia e do respeito às diferenças como dimensões da formação humana integral. A banca pode afirmar que a Base Nacional Comum Curricular ignora a diversidade cultural ao propor uma base comum de conhecimentos para todos os estudantes. Essa afirmação está incorreta. A base comum não anula a diversidade. Ela coexiste com a parte diversificada do currículo e com os princípios de valorização da pluralidade cultural previstos na própria Base Nacional Comum Curricular. Capítulo 7. Como banca IJK cobra esse tema? A banca IJK, Instituto Social da Cidadania Juscelino Kubitschek, explora 5 eixos principais neste tema: distinção entre multiculturalismo e interculturalidade, diferença conceitual e prática entre integração e inclusão escolar, identificação correta dos marcos legais, especialmente as leis nº 10, 639, 2013 e nº 11, 645, 2008 e seu alcance para escolas públicas e privadas, o caráter complementar e não substitutivo do atendimento educacional especializado em relação à classe comum, e a compatibilidade entre base curricular comum e valorização da diversidade cultural. As armadilhas mais frequentes envolvem apresentar integração como sinônimo de inclusão, restringir a obrigatoriedade do ensino de história afro-brasileira e indígena nas escolas públicas, apresentar o atendimento educacional especializado como substituto da escolarização regular, e afirmar que a Base Nacional Comum Curricular contradiz o princípio da diversidade por propor conteúdos comuns a todos os estudantes. Capítulo 8. Questões modelo com gabarito comentado. 1. Multiculturalismo e interculturalidade são conceitos equivalentes, pois ambos reconhecem a existência de múltiplas culturas e defendem o direito de cada grupo à preservação de sua identidade. Errado. Multiculturalismo e interculturalidade não são sinônimos. O multiculturalismo reconhece e busca preservar as diferentes culturas. A interculturalidade vai além e propõe o diálogo ativo, o intercâmbio e a construção conjunta de conhecimento entre culturas diferentes. A diferença está na natureza da relação proposta entre os grupos culturais. 2. A Lei nº 10, 639, 2003 tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana apenas nas escolas públicas de educação básica. Errado. A obrigatoriedade se estende a todas as escolas de educação básica, públicas e privadas. A Lei nº 11, 645, 2008 ampliou posteriormente essa obrigatoriedade, incluindo também a história e cultura dos povos indígenas, mantendo o mesmo alcance para todas as instituições de ensino. 3. O modelo de integração escolar e o modelo de inclusão escolar são equivalentes, pois em ambos o estudante com deficiência frequenta a escola comum junto aos demais estudantes. Errado. Embora em ambos os modelos o estudante frequente a escola comum, a lógica é radicalmente diferente. Na integração, o estudante deve adaptar-se à escola para nela permanecer. Na inclusão, é a escola que deve transformar seus espaços, práticas e relações para garantir a participação e a aprendizagem de todos. O ônus da adaptação muda de sujeito. 4. O atendimento educacional especializado é um serviço substitutivo à escolarização regular, destinado a estudantes com deficiência que não podem frequentar a classe comum. Errado. O atendimento educacional especializado é complementar ou suplementar à escolarização regular, nunca substitutivo. O estudante público alvo da educação especial tem direito à classe comum e ao atendimento educacional especializado de forma simultânea, não alternada. 5. A Declaração de Salamanca, produzida em 1994,
estabelece que as escolas regulares com orientação inclusiva são o meio mais eficaz de combater atitudes discriminatórias e de construir uma sociedade inclusiva. Certo. Esse é um dos princípios centrais da Declaração de Salamanca, que influenciou decisivamente as políticas de educação inclusiva no Brasil e em diversos países ao reconhecer a escola regular como o espaço mais adequado para a educação de todas as crianças, incluindo aquelas com necessidades educacionais especiais. 6. A Base Nacional Comum Curricular contradiz o princípio da diversidade cultural ao propor uma base comum de conhecimentos obrigatórios para todos os estudantes do país. Errado. A base comum não anula a diversidade. Ela coexiste com a parte diversificada do currículo, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, 1996, e com os princípios de valorização da pluralidade cultural presentes na própria Base Nacional Comum Curricular, que inclui o respeito à diversidade entre as competências gerais que todos os estudantes devem desenvolver. 7. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil em 2008, possui equivalência de emenda constitucional e estabelece o direito a um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino. Certo. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi aprovada pela Organização das Nações Unidas em 2006 e ratificada pelo Brasil pelo Decreto nº 6.949/2009 com status de emenda constitucional, conferindo ao direito à educação inclusiva o mais alto grau de proteção jurídica no ordenamento brasileiro. Considerações finais. Este tema integra uma sequência estratégica. A playlist completa está na descrição, organizada de forma progressiva e alinhada ao perfil da banca. Seguir a ordem faz diferença real no seu desempenho. A apostila em PDF também está disponível na descrição, pelo valor simbólico de R$ 30. Material completo, revisado e pronto para o estudo. Deus abençoe.